Shalom, Haverim e Haverot. A Parashat da semana é a Parashat Vaera. Essa Parashat tem vários detalhes interessantes, várias coisas que são importantes para a gente analisar, mas eu queria meter a um detalhe. Se a gente for analisar a vida de Abraham e a gente começa a ver a sua trajetória, e a gente analisa por que Abraham, Avinu, ele foi considerado o nosso grande patriarca, né? Um dos primeiros avós. Então a gente vai analisar. Antes de Abraham tinha Noah, tinha Adam, Arishon, tinha Hanor. A gente começa a analisar e fala por que esses homens não foram os primeiros patriarcas, não foram os primeiros avós que não foram reconhecidos como aqueles primeiros que vieram trazer o monoteísmo à Terra. Quando a gente analisa Adam, quem era o pai de Adam? O pai de Adam era Akadosh Baruch Hu. Hashem, Yud, He, com Vav, He, é o pai de Adam. Quem é o sogro de Adam? Hashem. A sua filiação ali, ele não tinha para onde crescer num relacionamento com Akadosh Baruch Hu. Na verdade, ele já tinha os méritos dos seus avós, do seu pai. Então, quando a gente vai analisar Adam, a gente já tem essa perspectiva. Quando a gente vai analisar Noah, ele também já vinha de um histórico de pessoas honradas que conheciam Hashem. Eles não tinham uma outra perspectiva de prazer com pecado, prazer com idolatria e etc. Quando a gente vai analisar Hanor, Hatzadik, Hanor ele era alguém que, como diz o Midrash, ele era alguém que era completamente envolto por questões sobrenaturais e que Hashem o envolveu, né? Com toda a Dushá, com toda a Elahut, com toda a questão espiritual e tal. Então ele já tinha uma semente celestial. Mas Avram, antes de se tornar Abraham Avinu, ele era filho de Terach. Terach tinha um negócio que ele, como a gente já viu anteriormente, era uma das empresas que mais lucravam na época, né? Se você olhar para o nome do registro da empresa de Terach, estava escrito Avodah Zarah S.A. Limitada. Ele estava envolvido com idolatria. Então, Avram, antes de se tornar Abraham Avinu, ele está envolvido ali em meio a uma cultura. E é muito difícil você explicar para quem não conhece a doçura da Torá o que é a Torá. É muito difícil, como é de fato difícil você explicar para quem nunca comeu, sei lá, kigel ou gefilte fish ou alguma coisa assim, ou mijadra, quem nunca provou vai falar assim, é que nem você dizer como é que é o tempero da sua mãe. É difícil, você vai explicar, não, só você comendo para você saber. Então como é que Abraham Avinu, envolto num clima de idolatria, ele conseguiu encontrar Kadosh Baruch Hu, ele conseguiu ir no ponto principal de quem é Hashem, e se entregar e realmente ter esse contato, ter o mérito de ter um contato com Hashem. E o mais interessante na vida de Abraham Avinu é o seguinte, é o esforço que ele teve que fazer para chegar onde ele chegou. Talvez esse seja o maior mérito de Abraham Avinu. E é nisso que a gente precisa ter certeza de onde, o que foi preciso ele fazer para chegar onde chegou e o que nós precisamos fazer para chegar também, lógico, não no nível de Abraham Avinu, mas pelo menos conhecer o caminho pelo qual Abraham Avinu alcançou Hashem. De repente, a gente começa a imaginar, ele se despertou para quem é Akadosh Baruch Hu, para saber que Hashem é único e trazer pessoas para conhecer Hashem, como a unicidade de Hashem, que não há outro além de Hashem, que dele, por ele, para ele, a gente tem que entregar tudo o que nós somos. Então, Haverim, isso é um primeiro ponto, né? A gente se desprender do antigo, a gente se desprender do velho, para se prender, para se conectar a alguma coisa que é eterna. Não ao moderno, não simplesmente a alguma coisa nova, mas o Hidush, aquilo que é renovado, aquilo que é novo no sentido de renovado. Que a coisa que é eterna, ela não perde seu valor, ela não perde a sua estrutura eterna, ela não está presa ao tempo. Então a gente analisando isso, a gente percebe que
Avraham Avinu, ele se desprendeu do tempo, ele saiu da linha linear do tempo e se conectou com a eternidade. Isso a gente precisa ter em mente para a gente continuar caminhando. Um outro ponto muito interessante também na vida de Avraham Avinu é o seguinte. Ele disse, eu vou fazer um pacto com Hashem. Havarim, nos outros antecessores de Avraham Avinu, haviam homens que Hashem fez um pacto para com eles. Avraham Avinu, ele é ousado demais. É a mesma coisa como se fosse a gente, em determinado ponto da vida, tem o seu Jacozinho que tem uma lojinha, que vende, sei lá, bijuteria, e aí ele liga para a casa da moeda e fala assim, olha, eu tenho uma ideia para vocês para melhorar o processo de vocês de economia e tal. É a mesma coisa como se fosse hoje um administrador local de comunidade que tem lá umas 5 famílias que ele rege e vai falar assim, não, agora eu vou dar uma ligada pro Obama para poder dar uma dica para ele como é que se resolve conflitos e tal no Oriente Médio e tal, como se resolve conflitos e tal num grande país, como se administra um grande país, eu vou lá para dar uma bola para ele. Ou então aquele pessoa que vende lá bijuteria na esquina, lá no camelô e tal, chegar para um grande negociante internacional e querer dar dicas de finança na Bolsa de Valores. Né? É lógico que, guardadas as devidas proporções, né, sem comparar, mas falando sobre a Kadosh Baruch Hu, a mesma coisa acontece com a Kadosh Baruch Hu. Nesse momento, Abraham, se a gente for comparar assim, o que é o universo diante de Hashem? O universo diante de Hashem é nada. O que é a Via Láctea diante de Hashem? Nada. O que é a Via Láctea? O que é a Terra diante da Via Láctea? Nada. O que é a Terra diante de Avraham Avinu? É lógico, sem diminuir um centímetro, 1 milímetro da sua grandeza, mas o que seria comparado a todo o planeta e toda a Terra? A mesma coisa a gente querer comparar Avraham Avinu, ele querer fazer um negócio com a Kadosh Baruch Hu, querer fazer uma aliança com a Hashem. Assim, não, Hashem, olha só, eu vim aqui para a gente fazer uma aliança. É engraçado porque isso é saber quem é. Se por um lado a gente precisa dessa ousadia e certeza de quem nós somos, para fazer uma aliança com Hashem, mais do que isso, para conhecer quem nós somos, a midá que Hashem olhou, a medida que Hashem olhou para Avraham Avinu, falar assim, não, esse vai ser um dos avós. É a partir dele que eu vou fazer a Israel. É justamente nesse mérito dele ser um homem ousado e falar assim, eu vou fazer aliança com Hashem. Eu não vou esperar Hashem fazer aliança comigo, eu vou lá fazer aliança com ele. Então, Haverim, se fosse qualquer pessoa para falar um negócio desse, a gente pediu o nome dele, o nome do pai, óbvio, para fazer Refuah Lemah, para recuperação, pronta recuperação, porque tá louco, né? Uma pessoa que está nesse nível. Mas o mais incrível é que Avraham, ele ousou e Hashem recebeu. Qualquer um pode ousar alguma coisa. Né? Qualquer um pode ousar fazer aliança com Kadosh Baruch Hu. Mas fazer uma aliança e que se perpetuou por Avraham, Yitzhak e Yaakov, seu nome ficou marcado para sempre na eternidade. Né? Avraham Avinu fez com a certeza de que havia algo dentro dele que Hashem precisava. Agora, se por um lado a gente tem que ter orgulho de quem nós somos, nós recebemos uma aliança no tempo, uma aliança no espaço. Israel é a aliança no espaço físico e o Shabat é uma aliança no espaço temporal. Então nós precisamos saber quem realmente nós somos. Sem essa certeza de quem nós somos, sem essa certeza do que o nosso potencial diante da Kadosh Baruch Hu, não dá para a gente seguir adiante. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter a certeza absoluta de quem nós somos, para que nós fomos criados e para onde nós vamos. Isso é uma coisa. Essa era uma midá importante que Hashem estava querendo de Avraham. Isso é um dos pontos principais dessa parashá dessa semana que a gente precisa conhecer. A certeza de quem nós somos e para a missão que nós fomos escolhidos para fazer.